Imagine se o mercado do futebol tivesse uma máquina do tempo. Você pega Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Zidane, Romário, Kaká, Rivaldo, Roberto Carlos e até Pelé e coloca todos eles no mercado de transferências de 2026. Quanto será que esses jogadores valeriam? Será que Ronaldo custaria mais de 200 milhões de euros? Ronaldinho seria mais caro que muitos craques atuais? E Pelé? Será que alguém conseguiria pagar pelo rei? Hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo e tentar descobrir quanto custariam os maiores craques do passado se estivessem no auge atualmente. Mas tem um detalhe importante. Não vamos simplesmente converter o valor das transferências antigas para o dinheiro de hoje. Vamos considerar idade, desempenho, impacto, mercado, marketing, posição e o tamanho absurdo que o futebol atingiu atualmente. E alguns valores podem te surpreender. Começando por um dos maiores finalizadores da história, Romário. No auge, principalmente no início dos anos 90, Romário era simplesmente um pesadelo para qualquer defesa. Ele tinha velocidade curta, posicionamento absurdo e uma capacidade de finalizar que parecia sobrenatural. Agora imagine esse Romário chegando ao mercado atual com 25 ou 26 anos. Um atacante desse nível, com números históricos e capacidade comprovada de decidir jogos, provavelmente estaria na faixa de 100 a 150 milhões de euros. E talvez até mais, dependendo da idade e do contrato. Agora vamos falar de um jogador que muitas vezes é esquecido quando aparecem essas listas. Rivaldo. Canhoto, técnico, forte, excelente finalizador e capaz de decidir partidas praticamente sozinho. E estamos falando de um jogador que ganhou Bola de Ouro, Copa do Mundo e diversos títulos importantes. Se o Rivaldo de 1999 aparecesse hoje com 27 anos, meu palpite? Entre 120 e 160 milhões de euros. E existe um motivo. Jogadores canhotos capazes de atuar como meia, segundo atacante ou até mais avançados, são extremamente valorizados. Rivaldo seria um jogador praticamente perfeito para o futebol moderno. Agora vem uma pergunta polêmica. Quanto valeria Roberto Carlos? Porque existe um detalhe. Na época, laterais não eram valorizados como são atualmente. Mas coloque o Roberto Carlos de 25 anos no mercado atual. Velocidade absurda, força física, chute de longa distância, bolas paradas, experiência e uma capacidade ofensiva que estava muito à frente do seu tempo. Hoje, um lateral com essas características poderia facilmente entrar em uma negociação de 100 milhões de euros ou mais. E se aparecesse uma disputa entre gigantes europeus, não seria absurdo imaginar algo próximo de 120 a 150 milhões. Agora chegamos a um dos casos mais interessantes. Kaká. Imagine o Kaká de 2007 chegando ao mercado atual. Ele tinha velocidade, arrancada, finalização, passe, condução de bola e principalmente uma capacidade incrível de carregar a bola por dezenas de metros. O Kaká no auge foi eleito o melhor jogador do mundo. E se estivesse hoje com 25 anos? Eu colocaria seu valor entre 150 e 200 milhões de euros. Sim, e existe uma razão. Ele seria exatamente o tipo de jogador que os clubes modernos procuram. Um meia que consegue atacar espaços, carregar a bola e chegar ao gol. Agora imagine o mercado recebendo o Zidane de 25 anos. Você teria um jogador com controle de bola absurdo, visão de jogo, passe, força física, personalidade e capacidade de decidir os maiores jogos. Zidane não era apenas um jogador técnico. Ele parecia jogar em outra velocidade. Enquanto todo mundo estava correndo, ele parecia ter tempo. Se estivesse no mercado atual, algo entre 180 e 220 milhões de euros. E dependendo da época, da idade e da concorrência, poderia facilmente entrar na disputa pelos jogadores mais caros do planeta. O jogador que poderia quebrar o mercado. Agora chegamos a um dos maiores artistas que o futebol já viu, Ronaldinho Gaúcho. E aqui a conta fica complicada, porque Ronaldinho não era apenas um jogador, ele era um espetáculo. Dribles, assistências,
gols, bolas paradas, jogadas imprevisíveis e uma capacidade de transformar uma partida em entretenimento. Imagine o Ronaldinho de 2004 ou 2005 chegando ao mercado atual, com 24 ou 25 anos. Se naquela época já existissem os valores atuais, quanto você acha que ele custaria? 200 milhões? Talvez. Mas eu colocaria uma estimativa entre 200 e 250 milhões de euros. E tem mais. Ronaldinho provavelmente seria uma máquina de marketing. Camisas, patrocínios, redes sociais, audiência mundial. Ele poderia gerar dinheiro mesmo fora do campo. Agora esqueça por alguns segundos tudo o que você sabe sobre transferências. Imagine o Ronaldo Fenômeno com 23 anos, saudável e no auge. Velocidade, força, drible, finalização, explosão e uma capacidade absurda de marcar gols. O Ronaldo era praticamente a definição de atacante completo. Se ele aparecesse hoje no mercado, eu colocaria seu valor em 220 a 280 milhões de euros. E dependendo de como estivesse sua carreira e do número de clubes interessados, talvez até mais, porque estamos falando de um atacante que poderia mudar completamente o nível de um time. Agora chegamos ao maior problema dessa comparação: Pelé. Como colocar um preço no jogador que ajudou a transformar o futebol em um fenômeno mundial? Pelé não seria apenas um jogador de futebol. Ele seria uma marca global. Se colocássemos o Pelé jovem no futebol atual, é praticamente impossível estabelecer um valor. Mas, considerando seu talento, idade, potencial comercial e impacto esportivo, uma estimativa hipotética poderia ultrapassar 400 milhões de euros. E talvez esse número ainda fosse baixo, porque Pelé não seria apenas contratado para jogar futebol. Ele poderia representar um projeto inteiro de clube. Um detalhe interessante é que Pelé nunca foi negociado por valor nenhum, pois seu talento era inestimável. Mas atenção, esses valores são estimativas hipotéticas. Não existe uma fórmula capaz de calcular exatamente quanto um jogador de outra época valeria no mercado atual. E agora eu quero saber de você. Se você pudesse trazer apenas um desses jogadores no auge para o futebol atual, quem você escolheria? Pelé? Ronaldo Fenômeno? Ronaldinho? Zidane? Ou algum outro craque que ficou de fora? Comenta aí. E tem uma pergunta ainda mais difícil. Qual deles você acha que seria o jogador mais caro de todos? Porque talvez o maior craque do passado não fosse necessariamente o mais caro. E é justamente isso que torna essa comparação tão interessante. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal, porque no próximo vídeo podemos fazer algo ainda mais absurdo. Até o próximo vídeo!